Que saudade que eu tava de você, Marcos André. Até porque eu já vou começar esse programa aqui, tá? Que tem muita gente nas redes sociais. Ai, pilhado, você não vai pedir desculpa pro Vampeta? Desculpa de quê, pô? Desculpa de o velho Vamp. O velho Vamp acertou. O velho Vamp cravou. Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Ele acertou. Então, eu nem vou falar o que foi, tá? Você mesmo pode dizer porque você ficou grandão. Mas tem uma coisinha ainda, tá? A passagem do Mbappé pelo Real Madrid está só começando. Então, ele errou em voltar, o PSG ganhou. Calminha. Faremos o balanço no futuro. Porque eu acho que o Mbappé ainda vai ganhar muito título pelo Real Madrid e eu jamais vou achar um erro sair do Paris Saint-Germain para ir pro Real Madrid. Eu sairia na hora. Real Madrid me quer? Tchau, Paris Saint-Germain. Mas então, velho Vamp, como tem muita gente me dizendo, eu vou falar aqui, você acertou, você é foda, meu amigo Marcos André. Boa tarde, Tico, Bruno, Mauro, boa tarde a todos. Saudade, Tico. Saudade de você. Eu não falei que... Quando eu falei burro, asma até, é recuperado isso. Então, Bruno Landi, obrigado, Bruno Landi, que você recuperou, que os caras aqui só recuperam coisa pra eles. Esse Kaique aí, ó. Esse Kaique aí tá na panela com ele. Mas não falei assim que, como você fala, o Paris Saint-Germain é um nada, o Real Madrid... Não, nada é pela situação, né? Ele é um campeão mundial, vivia na praia dele, ele é criado, nascido em Paris. O valor financeiro talvez fosse até mais do que do Real Madrid, não faltaria dinheiro. Ele poderia montar o time para ele, sem a presença do Messi e do Neymar, para ele em Paris como ele quisesse. Contrata não sei quem, contrata o outro. Porque o Paris Saint-Germain tem dinheiro para isso. Tanto que o Paris Saint-Germain é um clube até mais... O plantel do Paris Saint-Germain é mais caro do que a Inter de Milão. Mas foi o que eu penso, o que eu pensei naquele momento. Não é que eu esteja certo ou errado. A gente sabe que o maior clube do mundo é o Real Madrid. O Mbappé não foi campeão esse ano. O Real Madrid normalmente não fica com jejum de títulos. Mas no individual ele foi o artilheiro da equipe na temporada. Ainda tem um Mundial de Clubes aí que não acabou. Pode ser campeão daqui a um mês. Né? Mas eu estou falando naquele momento, as manifestações na França, até o próprio presidente Macron pedindo para ele ficar, a própria Ligue 1 pedindo. Eu falei, se for por valor financeiro, ficava. E eu quis comparar assim, você ganhar um título com o Real Madrid e ganhar um título com o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain já tinha batido na trave, tinha sido vice, no ano seguinte chegou às semifinais. Foi isso que eu quis colocar. Porque Cristiano Ronaldo, Benzema, Raul, Hierro, Roberto Carlos, Modric, Toni Kroos e outros, Sérgio Ramos, ninguém é maior do que o Real Madrid. O Real Madrid não deixa ser maior. Eu não queria... Eu estava falando assim, se o Mbappé ganha com o Paris Saint-Germain, ele poderia ser maior do que o Paris Saint-Germain e Paris, quando eu brinquei que o Rio Sena se chamaria Rio Sena Mbappé, Torre Eiffel Mbappé, era desenhando assim uma conquista com o Paris Saint-Germain. Hoje mesmo eu estava vendo tênis de manhã, acordo cedo, eu gosto de ver Grand Slam, o Dembélé entrou com a orelhuda lá no jogo lá da primeira do ranking mundial lá, Zabalenka. Então isso tudo que eu coloquei nisso. Agora, dizer que é ruim para Real Madrid, jamais. Eu falei naquele momento, se eu sou Mbappé, não era por causa de dinheiro, não era por nada, ele já é campeão do mundo com a seleção francesa, ele fez uma final, uma das maiores finais da história de Copa do Mundo, e ele fez 10 gols na Copa do Mundo, na última. Eu quis colocar nesse tema aí. A praia dele, onde ele nasceu, o país dele, Paris, ele poderia fazer o time que ele quisesse. Ele podia montar a seleção francesa dentro de Paris. Porque não era difícil para o Paris Saint-Germain contratar os jogadores. Tanto que lá, ele foi campeão francês. Olha quantos jogadores franceses foram campeão, né? O Dundé, como é Dundé, né? Doué, Dembélé, Barcola, Lucas Hernandes. Vamos lá. Eu vou começar, eu nem ia botar isso pro começo do programa, só que essa produção fajuta, né, que a gente tem, lá, já colocam aqui, Vampeta crava e humilha o pilhado, né, e não sabe nem escrever o animal, não é o Mila, o animal, Kaique, é humilha,
É inacreditável. Você vê, né, Vampeta? Quer me zoar e não sabe escrever. Mas tudo bem. Vamos botar aí um trecho, porque eu queria começar o programa falando do sorteio da Copa do Brasil, mas... Ah lá, ele até engasgou o Vampeta. Olha como o papai do céu ilumina o pilhado. Pilhado é iluminado, ó. Ele ia me zoar, engasgou, não tá conseguindo falar. Nada, cara. Ó, na época da frase, quem tava fugindo do pescoço era você, não era eu não, viu? Vamos ver aí um trecho que realmente é maravilhoso. Eu não ligo pra isso, eu amo a internet. Bota aí, eu falando que o Vampeta tava falando bosta, mas eu ainda acho, tá? Eu continuo achando que pro Mbappé, com o tempo, daqui a 10 anos, vamos ver quem que vai ganhar mais, o Paris Saint-Germain ou o Real Madrid com o Mbappé. E aí sim, eu acho que dá pra fazer o balanço. Mas claro, é maravilhoso. Vamos ver aí, pilhado de bonezinho, passando vergonha. Pode rodar. Kylian, eu achei que foi pro maior clube do mundo, mas foi burro. Quê? Como assim foi burro? O cara vai por... Você tá de sacanagem. A gente sempre criticou... Não, aí eu vou tacar essa caneca na parede. A gente sempre criticou o Neymar porque ele saiu do Barcelona pra ir pro Paris Saint-Germain. Falou que ele jogou no lixo vários anos aí, que ele poderia ter sido o melhor do mundo, que ele poderia ter sido campeão. Isso é todo mundo, não sou só eu, não. E aí eu não esqueço. Eu vou falar um pouquinho. Aí agora que o Mbappé sai do Paris Saint-Germain pra ir pro maior clube do mundo... Burro. Você fala que ele foi burro. Burro. Posso falar o porquê? Não, a minha opinião. Pode, mas a tua opinião vai ser uma bosta. Você vai ver agora, eu vou falar um pouquinho. Vocês vão escutar agora a maior bosta que vocês já escutaram nos últimos anos. Porque Marcos André chamou o Mbappé de burro e asno. Chamou o Mbappé de burro e asno por ter ido do Paris Saint-Germain pro Real Madrid. Eu falei o seguinte, o Real Madrid, hoje saiu uma matéria na Europa dizendo que Cristiano Ronaldo é o maior jogador europeu de todos os tempos. Acima de Zidane, de Platini, de Cruyff, Beckenbauer. Isso é de todos os tempos. Não é assim da década de 90 pra cá e 2000, não. Botou de todos os tempos. Olha, com essa relação de jogadores. E aí, professor, o Real Madrid, ele não deixa nenhum atleta ser maior do que ele. Você vai ver, ó, o Toni Kroos está indo embora aí com 5 títulos, o Modric indo embora com 6, o Nath Fernandes continua, o Cabral com 6 também. O Mbappé, a praia dele, francês, Macron, presidente da França, não vá. O país todo se mobiliza, a própria competição. Ele tem um time fundado em 1970 na mão. Ele pode contratar quem ele quiser. Quem atrapalhava ele foi embora, que era o Neymar e Messi. Ele já joga com o trio de ataque da seleção francesa. Ele, Dembélé e com a Lamouane. Ele pode contratar quem ele quiser. Dinheiro, os caras pagam mais do que o Real Madrid. Tem um shake. Se ele ganha uma Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, ele vira, sabe como vai chamar o Rio Sena? Rio Kylian Mbappé. Torre Eiffel, Torre Mbappé. Bateu numa final perdendo com o Bayern de Munique. Vanderlei, não interrompe. Bateu, aí tá. Bateu. Vai falar e depois bateu uma final. Deixa ele falar a bosta dele inteira. Bateu uma final. Ele tá falando merda. Bateu uma final contra o Bayern de Munique, perdeu por pouco, por muito pouco. Chegou uma semifinal de novo. Esse ano foi semifinalista. Tá tudo caminhando para se desenhar. Vai pro Real Madrid, time campeão da Europa. Vinícius Júnior vai ser eleito aí o melhor do mundo. Rodrigo, os caras têm na panela. Tudo bem, vai encontrar os franceses, amigos dele, Mendy, Camavinga, Flamini, todo mundo. Se não ganha a Liga dos Campeões, vai continuar sendo mais um no meio da multidão. Ele tá falando que o Mbappé foi burro de sair do nada Paris Saint-Germain pro maior... Nada? Nada. Paris Saint-Germain é um nada, mundialmente falando. É um nada. Bateu semifinal de novo, fundado em 1970, com dinheiro. Se o Mbappé fala assim, eu fico e me traz, sabe quem? Traz pra mim jogar aqui o Van Dijk comigo, os caras compram, porra. Quem ele quiser, eu montava a seleção francesa jogando na França. Por favor, ninguém te perguntou se você montou a seleção francesa ou não. Olha aí. Aí tem um bando de gênio de obra pronta, né? Agora, inclusive aqui no chat. Olha aí. Meu amigo, quem iria falar, tirando o Vampeta, com toda a sua genialidade, que era melhor ficar no Paris Saint-Germain do que no Real Madrid? E outra,
Eu continuo dizendo, para mim ele falou bosta. Bosta. Agora, foi muito bem porque o PSG ganhou nesse ano, mas se eu sou o Mbappé, eu nunca nem pensaria. Real Madrid tá me fazendo uma proposta. Vou pro Real Madrid ou jogo no PSG? Contanto que você vai perguntar. É no Brasil, no mundo todo. Para qualquer jogador de futebol, seu sonho é jogar onde? Quase nenhum diria Paris Saint-Germain. Todos diriam, em primeiro lugar, Real Madrid, em primeiríssimo, e depois escolheriam o segundo. Agora, a sua genialidade, Marcos André, e outra também, é que tem gente que é louca pra me ver me lascar. Então, a cada vez que eu me fodo aqui no programa, as pessoas vão ao delírio, né, Marcos André? E eu adoro isso, eu gosto disso. Ô, Tico, fala, meu amigo Marquinhos. Ô, Tico, no auge do Totti na Roma, campeão do mundo, talvez seja o maior jogador da história, assim, mais querido de Roma, ele teve proposta do Real Madrid, ele não saiu. Ele ficou na Roma, só defendeu as coisas da Roma, o Totti. É por isso que ele é ídolo imortal lá, né? Pô. Ele é rei em Roma. Ele recebeu proposta para ir, acabou não indo, aí foi outro lá, o Cassandro, né? Cassano acabou indo, mas ele não topou ir. A carreira dele toda em Roma, ele é um deus lá, né? O João Mário. Ô, Vamp, em Roma, eu já encontrei com ele lá, tá? Porque eu fui encontrar o Juan, o Cicinho, na época que eles jogaram na Roma, e o Totti estava lá. Primeiro, ele tem que chegar escondido em todo lugar. A Ferrari, ela manda carro pro Totti antes de lançar o modelo. Pra tu ver a moral que ele tem lá. Antes de lançar o modelo, eles perguntam pro Totti se ele quer comprar. Realmente, isso é impressionante. Agora, recordar é viver. Que maravilha, né? Só o nosso programa que traz isso. Porque eu gosto, Marcos André, de me humilhar. Eu gosto de ver a turma feliz, de ver a turma me vendo me lascar, mas também é o que eu falei. Ontem foi uma festinha esse programa aqui. Bruno Prado, Raí e Flávio Prado dizendo que o Inter vai eliminar o Flamengo nas oitavas. Foi uma festinha aqui. Agora, do mesmo jeito que eu falei, aguarde. Se o Flamengo passar, aguarde. Eu digo para todos os engraçadinhos que estão aqui me zoando, se o Real Madrid ganhar tudo com o Mbappé, um pouquinho mais para frente, pilhadinho, não irá esquecer. Tá, Marcos André? Não, a temporada não acabou ainda. Vai ter esse Super Mundial de Clubes, provavelmente daqui a 2 semanas, e o Real Madrid vai estar lá, pô. O Real Madrid vai estar lá também. A temporada ainda não acabou. Pro Paris Saint-Germain, pro Real Madrid, pro Borussia Dortmund, um monte de clubes, né? Outros clubes aí estão aí pela Europa aí fazendo alguns amistosos até fechar a data. E ainda tem essa competição para ser disputada aí. Você vê como é que é, né? O Inzaghi, outro dia, era o melhor treinador da Europa. Ontem os caras estavam zoando o Inzaghi lá porque não ganhou nada na temporada. E tá o Inzaghi, para muitos na Europa, é ali ao lado do Luiz Henrique o melhor treinador hoje no futebol mundial, né? Agora, tirando mais uma humilhação que eu passo aqui, e aí eu ficando deprimido, né? Eu ficando ali constrangido, eu desabafo com a minha família, eu choro a cada momento que esse chat me joga para baixo,